Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live do Zoo de São Paulo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um animal que faz parte dos personagens do PJ Masks, que é o lagartixo. Então nós estamos aqui, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses animais. Então, meu nome é Yasmin, eu sou educadora e aqui nós temos... Olá, gente, bom dia. Eu sou Nayara, também bióloga e educadora aqui no Zoo, e nós vamos conversar com alguém que é expert no assunto do mundo dos lagartos. Eu sou a Tatiane, eu sou bióloga aqui do setor de herpetofauna, então a gente vai conhecer um pouquinho do manejo de como cuidar desses bichos. Então, os lagartos estão no grupo dos répteis, né, que são um grupo que tem como característica a presença de escamas no corpo ou placas ósseas, então lagartos, jacarés, serpentes, tartarugas. O lagarto que a gente vai conhecer hoje é o lagarto pogona, ou dragão barbado, ou barbudo, tem esse nome, essa variação no nome. E são lagartos da Austrália, de porte médio, muito velozes, e que tem esse nome porque na parte ventral tem uma bolsa expansível com umas escamas espinhosas. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Eles têm nome, idade, um histórico aqui no Zoo. Aqui a gente tem dois jovenzinhos, eles nasceram aqui. Esse mais escurinho é o cobra e essa daqui mais redondinha é um waffle. A gente ainda não confirmou o sexo deles, porque em répteis muitas vezes a gente tem que esperar o bicho crescer um pouco e ficar mais robusto para a gente identificar se é macho ou fêmea pelas características secundárias externas assim do animal. Mas a gente tá desconfiando que o cobra é machinho, porque a gente já viu ele fazendo esse comportamento que ela estava explicando, de ele expandir uma bolsa que eles têm aqui e fica bem preta, então parece que o bicho tá com uma barba preta, grandona mesmo, por isso que eles têm esse nome. E a waffle, pelo jeito que eles se comportam, a impressão que dá é que ela é uma fêmea. Eles nasceram aqui de um casal que a gente recebeu do aquário, mas que foi para o Aquário de São Paulo numa apreensão de tráfico. Então, como é um animal que é muito comum as pessoas quererem ter por pet, também ele é muito traficado. E é um animal do deserto da Austrália, então eles precisam de um habitat quente para viver. Isso, não só por ser do deserto, mas a maioria dos répteis, todos os répteis, eles são o que a gente chama de ectotérmicos. Eles não conseguem regular a temperatura do próprio corpo sozinhos, eles vão precisar de uma fonte externa de calor. E se o animal for de uma região ainda mais quente, mais atenção com esse calor externo a gente vai ter que ter. Então aqui a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Vocês que estão assistindo não estão sentindo, mas aqui na sala a gente tem aquecedor de ar. E para lagarto é uma coisa que os lagartos gostam muito, é pedra aquecida. Então isso daqui, ela é uma pedra aquecida, ela é ligada na tomada. E o animal, quando sente que precisa aquecer o corpo, ele vai e deita a barriga em cima dessa pedra. É a forma que os lagartos gostam bastante de manter o seu corpo aquecido. Além disso, a gente tem a luz, e essa luz é especial, que é o UVA e o UVB, que é para imitar a radiação solar, para eles terem absorção de luz do sol também. Certo, então são o que a gente chama de animais de sangue frio, né? Isso, é o nome comum, animais de sangue frio. Então os cuidados que tem aqui no setor é o mesmo que tem lá na exposição, né? Exatamente. Porque tem muito visitante que vem ver os jacarés e fala, nossa, eles estão tão parados, será que eles estão vivos? Não, eles têm esse comportamento mesmo, como todo o metabolismo deles depende da temperatura do corpo, que depende do calor ou da energia do sol que vem de fora. Por exemplo, no inverno, que os visitantes passam aqui, os jacarés estão lá quietões, eles não vão se mexer mesmo, porque eles estão com pouco calor do lado de fora, então eles economizam aquela energia para gastar com o básico do básico para sobreviver. Então, o pouco que eles comem, eles precisam daquela energia para digerir e para se movimentar e para se manter vivo. Mas isso é uma característica de todos os répteis, todos eles vão ser assim, eles não são ativos como se você estivesse assistindo um macaco, assim, em exposição, é diferente mesmo. Sim, e aí, pensando no PJ Masks, um superpoder é a invisibilidade, que aqui a gente chama de camuflagem. Então, fala um pouquinho disso pra gente. Dá pra ver aqui que eles têm até as cores diferentes, eles têm todos esses padrões de mancha. Pode ser muito útil para se esconder no meio da vegetação,
tanto para se esconder de predadores, quanto para ajudar eles a caçarem se eles forem atrás de uma presa. Mas a coloração no caso dos lagartos, também é importante para uma outra coisa, que é a regulação da temperatura do corpo. Eles conseguem mudar de cor, não é que nem o camaleão, que muda drasticamente de cor, mas eles conseguem escurecer um pouquinho, clarear um pouquinho, dependendo de quanto eles precisam esquentar o corpo. Então, se o animal está no sol e ele precisa ficar um pouco mais quente, ele escurece as suas cores, porque cor mais escura absorve mais calor. Se ele precisa ficar um pouco mais fresco, ele fica mais claro. Então, o animal consegue fazer essa regulação. Então, tem toda uma variedade de coisas importantes na pele dele. Tá. E aí, também, outro superpoder é o escudo, que é a gente chama de couro, né? Mas a pele grossa. E que também tem a ver com essa questão em proteção. Também tem a ver. Do sol, da regulação, né? Tem também da questão da água, porque eles precisam se proteger, como eles ficam bastante no sol, às vezes perde bastante água, então essa pele mais coriácea ajuda a reduzir a perda de água para o ambiente, para ele não desidratar muito fácil. E também se proteger do mundo exterior. A pele, a última função da pele, no final das contas, é isso, né? Certo. E vamos falar um pouquinho sobre a alimentação? O que eles comem? Como vocês oferecem? O pogona, né? Essa espécie, quando ela é bem filhotinha, ela é mais carnívora, né? Ela vai comer mais outros insetos, vai comer insetos, outros animais. E conforme ela vai crescendo, envelhecendo, ela vai se tornando mais herbívora. Então, hoje eles recebem dieta, que vem algumas frutas, alguns vegetais e folhas, mas a gente dá insetos também porque eles gostam bastante, eles respondem bastante. Então, 2 vezes na semana a gente dá grilo, dá barata, e eles gostam tanto que eles comem os insetos na pinça. Então, a gente só vem com os insetos, oferece, e eles pegam o inseto na pinça. E em relação ao comportamento deles, são diurnos, noturnos, solitários, grupo? Eles podem formar grupos, mas não são aquelas coisas de grandes aglomerações, porque os machos, principalmente, eles são bem territorialistas. Então, eu nunca vou conseguir botar 2 machos juntos, porque eles vão brigar. Inclusive, esses animais que vieram do aquário quando eles foram apreendidos, muitos deles vieram machucados, porque colocaram todos os animais juntos, e aí eles brigaram, então entregaram esses animais no aquário, todos machucados, todos cheios de ferimentos. Então é um problema sério, mas a gente consegue fazer grupinhos, que nem na exposição a gente tem um macho e 2 fêmeas, a gente consegue fazer duplas, grupinhos pequenos, sem colocar vários machos no mesmo local, porque eles são um pouco territorialistas. Mas não são animais agressivos com outros animais, não muito, pelo menos se você estudar as espécies que eles acontecem normalmente, você consegue colocar até uma espécie diferente, que nem a gente conseguiu lá na exposição, que tem o pogona junto com o lagarto de língua azul, e eles convivem super bem. E é um animal que é fácil de cuidar, ele é tranquilo, é por isso que é um pet tão comum, né? Porque as pessoas acham que é um animal dócil, então elas acabam querendo ter em casa. Sim. E falando em comportamento também, aqui no zoo a gente cuida da parte de bem-estar. Então esses animais, eles passam por algum tipo de condicionamento ou enriquecimento para... Condicionamento a gente ainda não tentou fazer com eles, mas é possível, principalmente pensando no quão bem eles respondem aos insetos na pinça. Sim. E a gente já viu que com réptil é super fácil, né? Não é só porque eles são répteis que eles não vão desenvolver esse aprendizado cognitivo, né, de ter executar uma ação e assimilar com a recompensa. A gente tem jabutis que passam por isso, os jacarés também. É só uma questão que a gente ainda não colocou na rotina deles, mas é totalmente possível. E sempre que a gente pode, a gente coloca elementos diferentes no recinto deles para funcionar como enriquecimento. Certo. Você acha que tem mais alguma coisa interessante para falar sobre? São animais diurnos, então quando dá 6, meia, 7 horas a gente vem, às vezes tem que entrar aqui de novo, a luz já tá apagada, eles já estão dormindo. Então a gente vê eles realmente dormindo. E eles são muito, muito fáceis de lidar mesmo. Acho que diferente não tem nada, se vocês tiverem alguma dúvida. Só tenho alguma dúvida aí nos comentários? A gente recebeu uma pergunta
do Renato. Ele perguntou como que é oferecido o inseto, se ele vem morto, abatido, ou se ele vem vivo, se dá vivo para as colônias. Para eles, a gente costuma dar vivo. Aí a gente pega um inseto, passa no suplemento e dá vivo na hora. Como eles comem super fácil na pinça, não tem muito problema. Mas animais insetívoros assim, geralmente a gente tem que dar o inseto vivo, porque eles se orientam mais pela visão. O inseto morto parado, o animal, isso acontece com lagartos, acontece principalmente com sapos, por exemplo, ele não reconhece aquilo como um alimento, porque não está se mexendo. Então não tem muito como dar um inseto morto, porque ele não vai comer. A gente recebeu de uma outra moça aqui, se as pogonas, por acaso, elas se alimentam de escorpião. Olha, eu não sei. A gente não dá. Eu não sei se na natureza é um item que eles poderiam comer normalmente. Eu tenho que dar uma pesquisada e eu posso passar para vocês depois essa resposta. Não vejo por que não. Se o inseto estiver lá disponível, como eu disse, eles são mais insetívoros quando eles são mais novos, né? Quando eles são mais velhos, eles vão atrás de outros itens alimentares. Os insetos acabam sendo eventuais, isso na natureza. Uhum. A gente dá inseto aqui porque eles respondem bem, para facilitar o manejo. Então, não sei o quanto um adulto na natureza comeria escorpião, mas pode ser que aconteça. Depois eu dou uma olhada e vejo se tem um registro para dizer com certeza se eles comem ou não. A gente recebeu uma pergunta da Mandy aqui, se eles se orientam pela cor do inseto, se é mais chamativo um inseto colorido ou se tanto faz para eles. Não tem muita pesquisa de o quanto do espectro de cor os animais veem, mas é o movimento. Movimentação eles veem muito. Eles são muito responsivos a isso, então acredito que não tenha tanta diferença a cor. E talvez a gente tem na nossa cabeça muito jeito que a gente vê as cores, né? E cada animal, às vezes, o espectro de luz que ele vê é diferente. Então, um animal que não é colorido pra gente, para aquele animal que está olhando porque ele vê num espectro de luz diferente. Então, aí é um pouco difícil de acertar, mas a movimentação é essencial. Tem uma última aqui da Amanda, que é qual o tamanho máximo que a pogona chega? Olha, ela chega, não passa de 400, 450 gramas, um adulto vai ficar mais ou menos desse tamanho. Essas daqui ainda são jovenzinhas, então não fica super enorme não. É isso, de perguntas encerramos. Tem a última pergunta também, que é quais os desafios que você encontra cuidando aqui dos lagartos no setor da herpeto no geral? Olha, o nosso principal desafio é a dieta, principalmente dos animais insetívoros, porque não é fácil produzir esses animais. A gente tem um biotério, a gente reproduz alguns insetos, só que se você compara com a disponibilidade de insetos que esses animais obtêm na natureza, é ínfima. Os pogonas ainda comem insetos eventualmente, mas eu tenho lagartos que só comem insetos. Então é muito difícil equiparar essa dieta. Além disso, os insetos que a gente cria em cativeiro também é muito difícil a gente equiparar a quantidade de nutrientes de um inseto que a gente acha em natureza. Então a gente tem que estar sempre procurando suplementos para garantir que o animal receba uma dieta mais próxima possível da que ele conseguiria consumir se ele estivesse em vida livre. Então aqui é o nosso principal problema, o que a gente tem mais dificuldade é esse. Legal, então eu convido vocês também a vir aqui no Zoo conhecer o espaço onde eles ficam na exposição, que é os Pequenos Notáveis, e a programação especial de férias do PJ Masks.